Pessoal, o bicho tá pegando aí pro lado das autoridades brasileiras. Se você é de esquerda, tem péssimas notícias nesse vídeo aqui. Se você é de direita, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações, pessoal. E a gente começa aqui com o New York Times, o jornal mais prestigiado dos Estados Unidos, falando que um tempo atrás o governo Trump enviou uma carta a Alexandre de Moraes com críticas ao bloqueio do Rumble, pessoal. Aquela época que o Alexandre de Moraes acabou por bloquear o Rumble e o X, tá? Então, o Donald Trump, naquela época, tinha enviado uma carta criticando o bloqueio para o Alexandre de Moraes, tá? Só para você entender o que está acontecendo. Agora, o Jason Miller, o ex-assessor aí do Donald Trump, ele simplesmente mandou um recado para Alexandre de Moraes. Parece que o Alexandre de Moraes não quis entender os sinais quando dava tempo de reverter as coisas. Agora me parece que está meio tarde demais para isso. Então, chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. A gente já começa aqui, pessoal, com essa notícia do governo Trump enviando carta a Moraes com críticas ao bloqueio do Rumble. Segundo o New York Times, o governo americano apontou que o ministro do STF não tem poder para obrigar empresas dos Estados Unidos a cumprir decisões judiciais. O depoimento da Justiça dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em resposta às decisões judiciais que resultaram no bloqueio das redes sociais americanas no Brasil, como o Rumble. A informação foi divulgada pelo jornal New York Times, que afirmou ter tido acesso ao conteúdo dessa carta. De acordo com o jornal, pessoal, o governo americano criticou diretamente as ordens de Moraes, afirmando que, embora possa aplicar as leis brasileiras no ambiente digital, não teria autoridade para determinar o cumprimento de ordens judiciais por empresas sediadas nos Estados Unidos. Pessoal, mais claro que isso, né? Nem botando leite na história. Pessoal, não tem como ficar mais claro. Ou seja, não bloqueie o Rumble porque não faz parte da sua jurisdição. Alvo central da repreensão foi a suspensão da plataforma Rumble no Brasil, determinada por Moraes em fevereiro desse ano, após a empresa descumprir decisões, como a remoção do perfil do jornalista Alan dos Santos, que hoje está nos Estados Unidos, o bloqueio de repasses financeiros feito a ele e a indicação de um representante legal da empresa no país. A rede social chegou a voltar ao ar em fevereiro, mas depois foi novamente suspensa em meio à controvérsia jurídica. A empresa alega que não havia representantes com autoridade legal no Brasil e chegou a recorrer à justiça americana acusando Moraes de censura. A Corte dos Estados Unidos decidiu que o Rumble não está obrigado a cumprir ordens do ministro brasileiro. Então, a carta do Departamento de Justiça sugere em um momento em que o governo, né, de Donald Trump tem intensificado críticas à atuação de Moraes. Além do documento, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, afirmou em audiência no Congresso americano que sanções contra o ministro brasileiro estão sob análise e que há grande possibilidade, ou seja, grande possibilidade de que as sanções sejam aplicadas a Alexandre de Moraes. Há ainda expectativa por parte de parlamentares, né, de que o governo americano assine um decreto aplicando a chamada Lei Magnitsky, que prevê punições a pessoas envolvidas em violações de direitos humanos e corrupção. Tá aí, pessoal. Então, o que a gente vê aqui é uma acirrada, né, uma escalada nessa questão do governo Trump em relação a Alexandre de Moraes, com a possibilidade ainda na próxima semana de entrar no ar leis de sanções de perda de visto e lei Magnitsky, que é a morte financeira da pessoa sancionada. Pessoal, próxima notícia aqui eu vou trazer o assessor aqui, o ex-assessor do Donald Trump, Jason Miller, mandando recado para Alexandre de Moraes nas redes. Vamos ouvir aqui.
Jason Miller, assessor de Donald Trump, acabou de fazer essa postagem que fala isso, retweetando, né, fazendo um retweet na plataforma X, que um dia se chamou Twitter, da manifestação do secretário de Estado americano Marco Rubio, e disse o seguinte: compartilhe isso com alguém que lhe vem à mente imediatamente ao ler isso. Ok, vou começar. Olá, @Alexandre. Lembrando, este @Alexandre um dia foi a conta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pessoal, só para vocês entenderem, o secretário de Estado Marco Rubio, que é o número 2 lá do Trump, que está, na verdade, é o primeiro abaixo do Trump, né, é o número 2 do governo, ele foi questionado na Câmara lá de Deputados americana quando se seria sancionado ou não o Alexandre de Moraes, através da Lei Magnitsky ou sanções previstas pelos americanos. E ele disse que havia uma grande possibilidade de isso acontecer. Tá? E aí, nesse post que o Marco Rubio colocou que por muito tempo os americanos foram multados, assediados e acusados, e que agora acabou isso, o Jason Miller, ex-assessor do Donald Trump, simplesmente foi lá e repostou esse post escrevendo: compartilhe isso com alguém que lhe vem à mente imediatamente ao ler isso. Ele falou assim: ok, vou começar. Olá, @Alexandre, que era o perfil do Alexandre de Moraes no X, que era somente Alexandre. O antigo Twitter permaneceu durante um tempo no X, mas depois o ministro mesmo disse que não estava mais usando esta conta @Alexandre. Jason Miller, vale lembrar, ele tem relação com aquela outra plataforma social, o Getter, e ele, em 2021, estava aqui em Brasília e chegou ali a ser interrogado pela Polícia Federal depois de um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só, pessoal, o Jason Miller, ele esteve aqui no Brasil uns anos atrás para se encontrar com o Bolsonaro. E quando ele chegou no aeroporto, ele foi barrado pela Polícia Federal, foi levado para uma sala e foi questionado sobre várias coisas. Uma pessoa do calibre do Jason Miller, né, pessoal? Na época ele era assessor do Donald Trump, tá? Então, olha que loucura fazerem isso com uma pessoa tão importante e com acesso ao presidente mais importante do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos. Olha que loucura. Depois já terminado o governo de Bolsonaro, ou seja, é alguém que tem atuação em redes sociais, que agora está como staff do governo de Donald Trump e acaba fazendo aí esta menção direta. Dizia ele, inclusive Jason Miller, que ele e a sua plataforma Getter eram alvos do que eles chamam de censura por parte de autoridades brasileiras. Para a gente entender todo o contexto, Débora Bergamasco, em que está inserida esta postagem de hoje do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Pessoal, o Alexandre de Moraes simplesmente mexeu com as pessoas mais importantes do planeta Terra, né? E agora, consequentemente, é tentar e esperar pelas consequências disso. Uma coisa que é quando ele está mexendo com o brasileiro, que não tem como se defender, muitas vezes tem que mudar de país, se exilar em algum outro país, né? Outra coisa é mexer com pessoas grandes, que têm muito poder e influência, tá? Então tá aí, né? Chegou até aqui no vídeo, me comenta aqui o que você acha disso. Além disso, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.